Quer saber a história do México? Como surgiu a cidade do México? Então olha só esse vídeo que eu gravei lá no Museu do Templo Maior, de cara com a principal pirâmide do Império Azteca. E bom, acho que tudo começa aqui nesse cacto que está atrás de mim. A lenda diz que Huitzilopochtli, que era o deus da guerra, ia aparecer sobre um cactus, uma águia sobre um cactus, e ali o povo deveria fundar a sua nova cidade. O povo saiu de Aztlán e veio fundar aqui no que eles chamaram de Tenochtitlan, que é hoje a cidade do México. Esse império deles durou mais ou menos 200 anos, de 1325 a 1521, quando chegaram os espanhóis. Aqui era a maior pirâmide deles, a pirâmide Sede, onde ficava o imperador azteca, ou mexica. E os mexicas foram o povo que deram nome ao país. E não era México, como é pronunciado aqui. Era pronunciado mexica, então era México. Só que pelo X os espanhóis começaram a pronunciar México e ficou México em espanhol até hoje. O prédio deles aqui chegou até 45 metros de altura. Os espanhóis, quando chegaram, destruíram a maioria e usaram as pedras da pirâmide para construir a catedral católica deles. Acho que não tinha como fazer uma imposição política, uma demonstração de força, uma imposição cultural e religiosa mais forte do que isso. Mas peraí, como é que surgiu esse museu aí do nada? Será que ele foi preservado junto com o centro histórico todos esses anos? A história dele é bem diferente. Olha só que doideira, que loucura. Olha o que aconteceu. Depois da conquista dos espanhóis e da destruição do Império Azteca, a pirâmide se perdeu. O centro de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, se perdeu. Ela foi completamente destruída, soterrada, enfim. Os espanhóis reconstruíram o centro da cidade. Construíram todas as obras deles por cima daquilo que tinha sobrado. Então, no mesmo terreno que estava a pirâmide, eles construíram casas. Foi uma residência, por exemplo, chegou a ser uma biblioteca depois dessa família. Depois de um tempo a casa foi destruída, virou um lixão. Em 1978, a Companhia de Luz foi fazer uma obra e eles descobriram, no meio dos dutos de luz, cara, uma peça histórica, uma peça arqueológica. Depois de muita investigação, escavação e pincelzinho pra lá pra cá, liderada por um arqueólogo, 9 anos depois, em 1987, eles inauguraram o Museu do Templo Maior. O museu já recebeu mais de 13 milhões de visitantes, é super bem equipado, super moderno, super bem conservado. Eles têm mais de 13 mil peças que foram escavadas, tudo super organizado. O prédio do museu foi construído ao lado, sim, né, atrás do terreno onde está a pirâmide. A pirâmide foi reconstruída e restaurada na medida do possível, assim como todas as outras peças e construções ao redor. Cara, vale a visita, é imperdível. Vamos continuar com a história, já volto. Vou contar pra vocês por que a cidade está afundando. Eu contei nos stories, mostrei alguns prédios super tortos aqui no centro. Só esses edifícios que estão de frente pro Templo Maior. Esse no meio, ele tá caindo assim, da frente que a gente tá vendo pra trás. Esse branco, eu acho que dá pra ver melhor da esquerda pra direita, então a direita tá afundando um pouco mais. Pessoal, siga a coluna da igreja aqui, ó, em comparação com o outro prédio. Olha como ela tá se separando e caindo em direção ao interior. E isso é porque onde eles encontraram o Huitzilopochtli no cactus era um lago, era o Lago Texcoco, era um lago gigante. Se foi ali, não tem jeito. Ali eles fundaram a cidade, eles começaram a botar balsas em pedaços de madeira e construir a cidade em cima daquilo. Lógico, depois de 1000 anos, 1500 anos, com todas as construções que fizeram aqui na cidade do México, a maioria dos prédios do centro estão sofrendo afundamentos de tipo... Eles tentam corrigir injetando concreto no subsolo ou elevação por guindaste, várias coisas. Mas é um problema que eu acho que eles vão ter que lidar por alguns anos ainda. Mostrar pelas maquetes da cidade para vocês verem a evolução. Vamos começar do mais recente e voltando. Essa maquete de 1900, basicamente como é hoje, os prédios preservados, a catedral, praça central, mas muito similar ao que é hoje. Maquete do início do século XIX. Vocês podem ver que tem o mercado de Alparian aí na próxima praça central.
ele não existe mais e o formato da praça mudou depois, né? Esse aí de 1824, mas a maioria dos prédios conservados até hoje. Terminando nossa volta no tempo, essa era a cidade do México em 1521, ou na verdade Tenochtitlan. Antes da chegada dos espanhóis até 1521 era desse jeito aí. Gostou da história? Eu falei que era legal, né? Se você quiser visitar de longe o museu, é fácil. É só você digitar no Google, museu com O no final, templo maior com Y. No site do museu tem uma visita interativa em 3D para você passear online pelo museu e você pode ver mais de 7.000 peças que eles têm em acervo. É muito maneiro, dá pra fazer uma visita à distância, que é a única coisa que a gente tá podendo fazer hoje em dia. Cara, dê uma olhada, eu tenho certeza que vai te encantar. Fala, cidadão do mundo, o que você achou do nosso novo estúdio? Que por um acaso é meu quarto também. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova organização, iluminação, áudio, etc. Beleza? Até a próxima e a gente se vê pelo mundo.